Tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, um vídeo bem legal. É um vídeo que aconteceu aqui no Brasil e que teve repercussão não só no Brasil, mas também mundial. Vocês sabiam que o Brasil teve um acidente nuclear? Não? Vocês não sabiam? Estão sabendo agora. Então, galera, bora pro vídeo. Bem, pessoal, todo mundo conhece o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, de Chernobyl, na antiga União Soviética, hoje atual Ucrânia. Mas vocês sabiam que já teve um acidente nuclear no Brasil? E que esse acidente aconteceu ali no estado de Goiás, no nosso querido Centro-Oeste. Tem uma escala que ela mede os acidentes nucleares, né, os acidentes que têm eventos nucleares, que vai de 1 a 7. E esse evento no Brasil está no nível 5, galera. Como eu tinha dito, esse acidente nuclear acontece ali em Goiânia, mais precisamente no dia 13 de setembro de 1987. Dois catadores de materiais recicláveis, eles estavam procurando, né, material para poder catar e juntar para poder vender, encontram uma clínica que estava abandonada e eles resolvem entrar dentro dessa clínica. E esses dois senhores que eram catadores de materiais recicláveis se chamavam Wagner e Roberto. E eles entraram na clínica e encontraram algumas peças de metal, de ferro, e encontraram uma máquina enorme, grande, de chumbo e de aço, que estava ali abandonada. Eles pegam essa máquina muito pesada, põem em um carrinho e começam a levar para casa para poder cortar, destrinchar essa máquina, e mal eles sabiam que a partir dali as suas vidas estavam mudando. Vocês sabem que elemento químico que foi responsável por esse acidente nuclear aqui no Brasil? E será que esse elemento químico ele é muito radioativo? Se vocês souberem, deixa aí nos comentários. A gente vai falar do Césio 137 e da escala internacional de desastres nucleares. O evento que aconteceu aqui no Brasil, ele encontra-se no nível 5 e esse nível vai de 0 a 7, aonde o evento de Chernobyl ele está aí no nível 7. E é um acontecimento de alcance muito grande, tem um raio de alcance muito grande. Infelizmente, esse acidente nuclear deixou o Brasil com muito medo e com muito receio. Devem estar se perguntando, cara, que clínica é essa? A clínica, pessoal, ela pertencia ao Instituto Goiano de Radioterapia. Mas vocês devem estar se perguntando, que porcaria de máquina era aquela? Pesquisando, eu encontrei que aquela máquina era uma máquina de radioterapia, gente. E que ela tinha sido abandonada, entre aspas, ali pela clínica. Ela tinha colocado um vigilante, mas só que o vigilante ele não recebia mais, então deixou de ir. E a clínica ficou abandonada com os seus prédios e essa máquina lá. E pasme, gente, cerca de 2 dias depois que eles começaram a desmontar essa máquina, tanto o Wagner quanto o Roberto, eles começaram a passar mal, né? Eles começaram a ter náuseas, enjoos, tonturas, febre, diarreia e vários outros sintomas. Então, eles pegaram todo aquele material que eles tinham conseguido extraído dessa máquina de radioterapia e foram vender para o ferro velho do seu Devair. E já no ferro velho, né, o seu Devair mandou 2 funcionários terminar de desmontar aquela máquina. Quando eles chegaram já dentro do aparelho, né, quando eles desmontaram, eles encontraram um cubinho que tinha cerca de 93 gramas de um pó branco e que parecia muito sal de cozinha e ele brilhava quando ficava no escuro. E o Devair ele fica encantado com o brilho, ele pega aquele pó, aqueles 93 gramas de pó, e leva para sua casa. Ele leva ali para sua casa, né, como eu tinha dito, para mostrar para sua esposa, Maria Gabriela, e também para sua filhinha. E logo a informação de que o Devair tinha encontrado um pó brilhante se espalha por toda a vizinhança e esses vizinhos eles vão até a casa do Devair para poder ver esse pó.
O irmão do Devair, ele passa na casa também do seu irmão e pega um pouco do pó e leva para sua casa. E ele mostra ali para sua esposa e para sua filha Lady, de mais ou menos 6 anos de idade. E sem querer, ela manuseando o pó, ela estava com uma mão, um ovo cozido numa mão, come o ovo cozido, só que com a mão suja do pó, e ela ingere algumas gramas desse pó. E cerca de poucos dias depois, né, que o irmão levou para casa e a Lady comeu, eles começaram a ter os mesmos sintomas que os dois catadores tiveram. E cerca de 2 semanas depois, a Maria Gabriela, né, que é a esposa do seu Devair, ela fica muito desconfiada daquele pó e ela pega aquele pó e leva para a então vigilância sanitária da cidade. E ali na vigilância sanitária, eles descobrem que aquele pó é um material radioativo e que é um isótopo radioativo. O que seria um isótopo? Seria uma partícula que emite radiação. No caso ali, emite radiação gama, se eu não me engano. E eles descobrem que seria o Césio-137. Então, eles fazem algumas análises, né? Tanto na Maria Gabriela quanto na casa do Devair, e eles descobrem que a casa do Devair e algumas outras regiões estavam apresentando altíssimos níveis de radiação. Eles viram que cerca de 7 localidades da cidade também apresentavam altíssimos níveis de radiação. Essas 7 localidades foram isoladas e o governo meio que abafou, botando panos quentes e escondeu esses casos. Cerca de mais ou menos 112 mil pessoas foram desalojadas das suas casas e foram levados para o estádio olímpico da cidade. E ali no estádio, eles passaram por uma triagem importante, aonde eles ali ficaram isolados e descobriram que mais ou menos 129 moradores também foram contaminados com esse pó. E dentro desses 29, cerca de 4 vítimas fatais oficiais foram descobertas. Os 2 funcionários do seu Devair, o Israel e o Admilson, a esposa do seu Devair, a Maria Gabriela, e eles foram expostos a uma medida de mais ou menos 5 grams, né? Que é uma medida de radiação. E a que mais chocou, gente, foi da menina, a sobrinha do seu Devair, a Lady. Ela, infelizmente, ela ficou muito mal por ter ingerido essa quantidade do pó branco, do Césio-137, e ela foi para o hospital e ali ela passou por alguns tratamentos e veio a falecer. Ela ficou com a maior concentração, de 6 a 7 gramas. De 2.000 pessoas tentaram impedir que, infelizmente, o corpinho da menina Lady ela fosse enterrada no cemitério, né? Achando que o cemitério iria ficar contaminado e que o sepultamento não seria seguro. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um caixão de chumbo forrado, né, com concreto para que a menina pudesse ter sido enterrada. Mais de 100 pessoas morreram dessa intoxicação com Césio-137, desse desastre nuclear brasileiro. E ali em 1994, 7 anos depois, o dono do ferro velho, o seu Devair, infelizmente ele falece de um tipo de câncer e ele foi exposto a cerca de 7 gramas, a mesma quantidade que, infelizmente, a menina Lady. E outros habitantes que viviam na região, eles foram desalocados, né, das suas casas e eles perderam as suas casas e tiveram que vender as suas casas por não terem lugar onde ir, por sentirem muita dificuldade, né, e por serem discriminados também. Ali em 96, né, o caso aí vai à justiça e 3 pessoas foram indiciadas. Foram 2 médicos responsáveis pela clínica e um físico que era responsável pela manutenção e pela segurança do equipamento.
Eles foram condenados, né, a homicídio culposo quando não há intenção de matar, e alguns anos depois, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, nosso querido FHC, ele faz um induto de perdão dessas penas. E essas penas elas são extintas. Aí vocês devem estar se perguntando o que foi feito com esse material, né? Esse material ele foi colocado em caixas feitas de chumbo, rodeadas de concreto, que foram colocadas ali. Eles foram colocados ali no Centro Regional de Ciências Radiológicas de Goiânia, né? Gente, esse vídeo é um vídeo bem denso, né? Porque ele trata de um assunto que é denso, é delicado e que a gente utiliza em algumas partes do país, né? A energia nuclear, né? A gente tem ali 3 usinas em Angra e na parte da Europa. Esse acidente do Césio 137, ele completou esse ano 35 anos, né? E muitas famílias, né, muitas pessoas que infelizmente passaram por esse acidente não tiveram a devida justiça, não tiveram a devida ação, né, infelizmente, mas ele ficou muito marcado. E a gente tem no ano de 2017 alguns quadrinistas, eles fizeram uns quadrinhos inspirados, lógico, contando a história desse acidente nuclear, que marcou não só a história do Brasil, mas também marcou a história do mundo. Gente, se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha. E se vocês tiverem alguma outra opção de vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente poder fazer. Valeu, galera. Tamo junto, família.